Bem-vindo ao Bíblia no Ano, um plano simples, com porções diárias de leitura e conexão com a palavra, para que, ao longo de um ano, completemos juntos esse marco tão importante na nossa jornada de fé. No livro de Ezequiel, capítulos 47 e 48, as visões finais de restauração nos mostram a plenitude da vida em Deus. No capítulo 47, o profeta testemunha a visão gloriosa do rio da vida, que flui de debaixo do limiar do templo. Essa água, inicialmente rasa, aprofunda-se até se tornar um rio que não se pode atravessar. Ela desce para Arabá e, ao entrar no Mar Morto, saneia a água salgada, fazendo com que tudo viva por onde passa e trazendo vida abundante às árvores. O capítulo 48 conclui o livro com a distribuição da terra para as 12 tribos, confirmando a herança e incluindo o estrangeiro. O clímax é o nome da cidade renovada. O Senhor está aqui. A garantia final de sua presença eterna. Em 1 Pedro capítulo 5, o apóstolo encerra sua carta com instruções diretas e encorajamento para a comunidade em meio à perseguição. Ele apela aos presbíteros para que pastoreiem o rebanho de Deus de livre vontade e, por exemplo, sem ganância ou dominação, lembrando-os da coroa da glória que receberão do Supremo Pastor. Aos mais jovens é dada a exortação à sujeição, e a todos o chamado à humildade, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Pedro conclama os crentes a serem sóbrios e vigilantes, resistindo ao diabo, o leão que ruge. A força para essa luta vem de um ato de confiança. Lançar toda a ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vocês. Que a visão da água da vida em Ezequiel nos lembre da fonte de todo o sustento e da cura espiritual. E que, fortalecidos pela exortação de Pedro, possamos viver em humildade e vigilância, confiando plenamente no cuidado do nosso fiel Criador em meio às lutas. E que a cada dia tomemos nossa porção da palavra e sejamos transformados por ela. Boa reflexão. Ezequiel capítulo 47. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500. Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: Esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde passar, o rio haverá todo tipo de animais e de peixes. Porque essa água flui para lá, e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral. Desde En-Gedi até En-Eglaim, haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, e suas folhas de remédio. Assim diz o soberano Senhor. Estas são as fronteiras pelas quais vocês devem dividir a terra como herança entre as 12 tribos de Israel, com 2 porções para José. Vocês a dividirão igualmente entre elas. Visto que eu jurei de mão erguida que a daria aos seus antepassados, esta terra se tornará herança de vocês. Esta é a fronteira da terra. No lado norte, ela irá desde o Mar Grande, indo pela estrada de Hetlon, passando por Lebo-Hamate até Zedade, Berota e Sibraim, que fica na fronteira entre Damasco e Amate, e indo até Hazer-Aticon, que fica na extremidade de Aurã. A fronteira se estenderá desde o mar até Hazar-Enã, ao longo da fronteira norte de Damasco, com a fronteira de Amate ao norte. Essa será a fronteira norte. No lado leste, a fronteira irá entre Aurã e Damasco.
ao longo do Jordão entre Gileade e a terra de Israel, até o mar oriental, prosseguindo até Tamar. Essa será a fronteira leste. No lado sul, ela irá desde Tamar até as águas de Meribacades, prosseguindo então ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Essa será a fronteira sul. No lado oeste, o Mar Grande será a fronteira até de frente a Lebo-Hamate. Essa será a fronteira oeste. Distribuam essa terra entre vocês de acordo com as tribos de Israel. Vocês a distribuirão como herança para vocês mesmos, e para os estrangeiros residentes no meio de vocês, e que têm filhos. Vocês os considerarão como israelitas de nascimento. Juntamente com vocês, a eles deverá ser designada uma herança entre as tribos de Israel. Qualquer que seja a tribo no qual o estrangeiro se instale, ali vocês lhe darão a herança que lhe cabe. Palavra do soberano Senhor. Ezequiel capítulo 48. Estas são as tribos, relacionadas nominalmente. Na fronteira norte Dan terá uma porção. Ela seguirá a estrada de Hetlon até Lebo-Hamate, Hazar-Enã, e a fronteira norte, vizinha a Damasco, próxima de Hamate, farão parte dos seus limites, desde o lado leste até o lado oeste. Aser terá uma porção. Esta margeará o território de Dan do leste ao oeste. Naftali terá uma porção. Esta margeará o território de Aser do leste ao oeste. Manassés terá uma porção. Esta margeará o território de Naftali do leste ao oeste. Efraim terá uma porção. Esta margeará o território de Manassés do leste ao oeste. Ruben terá uma porção. Esta margeará o território de Efraim do leste ao oeste. Judá terá uma porção. Esta margeará o território de Ruben do leste ao oeste. Margeando o território de Judá do leste ao oeste, estará a porção que vocês apresentarão como dádiva sagrada. Terá 12,5 km de largura, e o seu comprimento, do leste ao oeste, equivalerá a uma das porções tribais. O santuário estará no centro dela. A porção sagrada que vocês devem oferecer ao Senhor terá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta será a porção sagrada para os sacerdotes. Terá 12,5 km de comprimento no lado norte, 5 km de largura no lado ocidental, 5 km de largura no lado oriental, e 12,5 km de comprimento no lado sul. No centro dela estará o santuário do Senhor. Pertencerá aos sacerdotes consagrados, os Zadoquitas, que foram fiéis em me servir e não se desviaram como fizeram os levitas quando os israelitas se desviaram. Será um presente especial para eles da parte da porção sagrada da terra, uma porção santíssima, margeando o território dos levitas. Ao longo do território dos sacerdotes, os levitas terão uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Seu comprimento total medirá 12,5 km, e sua largura 5 km. Eles não o venderão nem trocarão parte alguma dele. Essa área é a melhor de todo o território, e não poderá passar para outras mãos, porque é santo para o Senhor. A área restante, 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento, será para o uso comum da cidade, para casas e para pastagens. A cidade será o centro dela, e terá estas medidas: o lado norte, 2.250 metros, o lado sul, com 2.250 metros, o lado leste, 2.250 metros, e o lado oeste, 2.250 metros. A cidade terá uma área livre, de 125 metros ao norte, 125 metros ao sul, 125 metros a leste, e 125 metros a oeste, que servirá para pasto. O que restar da área, margeando a porção sagrada e indo ao longo dela, será de 5 km no lado leste e 5 km no lado oeste. Suas colheitas fornecerão comida para os trabalhadores da cidade. Estes poderão vir de todas as tribos de Israel. A porção toda, incluindo a cidade, será um quadrado, com 12,5 km de cada lado. É uma dádiva sagrada, que como tal vocês reservarão. As terras que restarem em ambos os lados da área formada pela porção sagrada e pela cidade pertencerão ao príncipe. Elas se estenderão para o leste, a partir dos 12,5 km da porção sagrada, até a fronteira leste, e para o oeste, a partir dos 12,5 km até a fronteira oeste. Essas duas áreas, que correm paralelamente ao comprimento das porções das tribos, pertencerão ao príncipe, e a porção sagrada, inclusive o santuário do templo, estará no centro delas. Assim, a propriedade dos levitas e a propriedade da cidade estarão no centro da área que pertence ao príncipe.
A área pertencente ao príncipe estará entre a fronteira de Judá e a fronteira de Benjamim. Quanto ao restante das tribos, Benjamim terá uma porção. Esta se estenderá do lado leste ao lado oeste. Simeão terá uma porção. Esta margeará o território de Benjamim do leste ao oeste. Issacar terá uma porção. Esta margeará o território de Simeão do leste ao oeste. Zebulon terá uma porção. Esta margeará o território de Issacar do leste ao oeste. Gade terá uma porção. Esta margeará o território de Zebulon do leste ao oeste. A fronteira sul de Gade irá pelo sul desde Tamar até as águas de Meribacades, e depois ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês distribuirão às tribos de Israel como herança. E serão essas as suas porções, palavra do soberano Senhor. Estas serão as saídas da cidade. Começando pelo lado norte, que tem 2.250 metros de comprimento, as portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. As 3 portas do lado norte serão a porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. No lado leste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas: a de José, a de Benjamim e a de Dan. No lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas: a de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. No lado oeste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas: a porta de Gade, a porta de Aser e a porta de Naftali. A distância total ao redor será de 9 quilômetros. E daquele momento em diante, o nome da cidade será: O Senhor está aqui. 1 Pedro capítulo 5. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Que as palavras de hoje permaneçam em seu coração e transformem sua caminhada de fé. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar essa jornada conosco. Se ficou para trás, não tem problema. É só assistir aos vídeos anteriores na playlist do canal e se manter firme no plano. Nos vemos no próximo vídeo para mais uma porção da Palavra de Deus. Até lá. A paz.